poxa, né, a gente não tem que também nessa jornada ficar se comparando, comparar palco de ninguém com o nosso bastidor, ou linha de chegada de ninguém com a nossa linha de partida. Você tá fazendo uma trajetória insana, muitas vezes, irracional, que você não entraria se você tivesse, né, deliberado muito bem sobre isso, assim, fundar uma empresa, ainda mais uma startup, você tem uma incerteza muito grande até sobre o conceito que você está oferecendo. Envolve um certo nível de racionalidade já. E aí eu comecei a perceber isso, assim, se você não tiver essas clarezas pra você, isso começa a ir pro teu pessoal, assim, sabe? Começa a virar uma jornada que, poxa, você vai enfrentar um monte de pedra, um monte de desafio, mas é muito fácil você começar a tomar isso como ameaça a você mesmo, assim, que você tá com tudo em jogo, né? Você vive daquilo, você se endivida, você entra de cabeça. E eu fui percebendo que foi isso, assim, desenvolver essa transparência, essa clareza, ter o meu time todo alinhado com isso, formar uma cultura de empresa e realmente tentar ir adaptando a empresa na medida que as coisas vão acontecendo, foi fazendo a empresa ficar mais resiliente, assim, até o ponto de hoje, a empresa, hoje eu não me sinto um funcionário da empresa, por exemplo, né? Hoje eu sinto que, poxa, a empresa é uma entidade que de fato existe e entrega valor, mesmo que eu como founder, por exemplo, tenha que dar um passo para o lado, né? Eu tenha que focar em outras coisas, ou esteja no momento que eu não tenha como ficar ali, né, no meu modo founder fazendo as coisas acontecerem, assim. Porque, poxa, né, esse vale da morte das startups aí, eu acho que quase um vale da morte dos founders junto, né? Quem teve um problema de saúde mental durante esse processo, né? Então, enfim, foram aprendizados que eu fui tendo que foi tornando a coisa mais leve, mas também foi me levando para isso, assim, poxa, eu não sou um administrador. Eu sou, mas assim, eu entendo a parte financeira, mas eu contratei alguém mais inteligente do que eu para olhar para isso. Eu entendo tecnologia hoje, mas eu contratei um CTO que entende muito mais do que eu para olhar para isso. Então, eu fui trazendo pessoas que entendiam mais do que eu para essas partes que antes eu tinha que fazer tudo. E eu fui entendendo que, na verdade, meu grande papel era conseguir manter todo mundo coordenado e alinhado em prol da visão que eu e meus sócios tivemos lá atrás, assim, né? E quanto mais a gente cresce, mais a gente vai atingindo esses marcos, mais eu percebo que cai para mim exatamente esse papel, sabe? Olá pessoal, tudo bem? Rafael Zanata aqui, head do Vibe Unimed, com mais um episódio do Vibe Podcast, essa iniciativa que a gente criou justamente para conversar com empreendedores, com pessoas que estão no mercado da saúde, né, e estão construindo coisas interessantes aí para as pessoas e para as organizações. Hoje eu estou com o Rafael Alight, aqui um founder que já passou pelo nosso programa de aceleração, tem a Tato, tem outras iniciativas aí ligadas à saúde, e a gente tem tudo para ter um papo muito bacana, falar um pouco do mercado de saúde, sobre inovação, sobre o que a gente pode, as oportunidades que estão surgindo aí nessa reta final de ano, né? Quando a gente já começa a olhar para 2025, começa a identificar quais são as coisas que estão surgindo e como a gente pode eventualmente também se beneficiar de tudo isso que está acontecendo. Então, Rafa, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza aí que os próximos minutos aí vai ser uma conversa muito bacana para a gente poder explorar alguns temas bacanas. Antes de mais nada, eu queria que tu, né, as boas-vindas, te apresentasse, explicasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo e está nos ouvindo quem é o Rafa, de onde ele veio, o que ele faz, para a gente dar um pouco de contexto para esse papo de hoje. Show de bola. Rafa, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Você sabe que eu sou fã do programa, né? Virei fã pessoal seu aí, então tudo que eu posso colaborar, eu colaboro. Mas me apresentando bem brevemente, meu nome é Rafael Crescalite, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu comecei minha carreira ali como clínico e pesquisador, e aí, em dado momento, eu comecei a empreender e iniciei não no meio das startups, né? Tive primeiro uma clínica, depois uma rede de clínicas em São Paulo, que eu fiz um exit em 2017 para 2018. E aí eu comecei uma jornada aí de abrir uma startup, por assim dizer, em 2018, e desde então eu estou totalmente dedicado a isso. Então hoje eu sou um dos cofundadores e também diretor executivo de uma empresa que tem duas operações. A gente tem uma operação que chama Portal Fisiortopedia, que foi a primeira startup que a gente fundou, que hoje, né, é uma empresa mesmo, que traz soluções educacionais para fisioterapeutas, especialmente da área da musculoesquelética, que é a minha área de formação base, a principal especialidade da fisio também em termos de número, né, de quantidade de profissionais atuantes. E eu também sou hoje fundador e CEO da Tato, que é uma spin-off desse nosso braço educacional e é uma health tech que fornece soluções digitais de cuidado para pessoas com dor musculoesquelética, né? Então hoje eu
meu dia a dia está ali basicamente em administrar essas duas operações. Maravilha. E até antes da gente entrar em soluções, queria que tu falasse, pô, tu é um profissional da área da saúde, né? E a gente tem percebido nesses últimos anos, cada vez mais, até nas inscrições aqui dos programas de aceleração, médicos, fisioterapeutas, profissionais que normalmente estavam lá na linha de frente, né? Trabalhando nas suas clínicas, nos hospitais, ah, criando novos negócios, né? Como é que foi para vocês? Porque eu acho que os teus sócios também vêm dessa linha, né? Como é que foi, poxa, um ensino todo voltado para assistência, né? E aí decidir assim, poxa, vamos empreender. Talvez aquele o teu aprendizado ali com a clínica construiu um pouco da base que tu usou depois. Mas, poxa, vocês foram para um negócio digital que não tinha muito a ver ali com o dia a dia, que é atender. Que normalmente as clínicas já são negócios consolidados, assim, tu meio que tu olha, tu trabalha, tu vê mais ou menos como é que funciona e toca a ficha. E aqui não, né? Poxa, um negócio digital, começar a contratar pessoa, desenvolver produto. Como é que tu tá percebendo assim? Como é que tu percebeu quando tu fez? E como é que tu tem percebido hoje o aumento de profissionais, tradicionalmente da área da saúde, lá da ponta, vindo pro outro lado da mesa, empreender e criar seus próprios negócios, seus produtos e serviços? Olha, é até uma coisa estranha, assim, porque como fisioterapeuta, eu nunca tive uma base forte de gestão, ou, né, empreendedorismo, a gente nunca tive muito um estímulo para esse lado, mas ao mesmo tempo o fato de ser um profissional que em grande parte vai ser autônomo, né, essa cabeça do autônomo, Uhum. meio que te força a sempre ser um empreendedor, mesmo que você tenha um consultório ali, você tem que meio que pensar em ser um executor, né? Quando eu abri a clínica lá no começo, foi muito meio que natural, né? Eu não queria ter um negócio, eu não queria, não pensava em escala, eu simplesmente queria, né, proporcionar um bom atendimento e o negócio foi crescendo, assim. Aí a gente foi tomando decisões que faziam sentido na época para mim e para meu sócio, e as coisas foram acontecendo. E eu percebi que o começo, na verdade, da nossa empresa lá em 2018, né, do Portal Fisiortopedia, que esse nosso braço educacional, foi muito parecido. Eu dava cursos pelo Brasil, eu dava aulas de pós-graduação pelo Brasil todo, assim, eu e um sócio meu na época, a gente via que existia uma dor muito grande de colegas fisioterapeutas que não tinham acesso a conteúdo de qualidade mesmo, cursos de qualidade, principalmente fora das grandes capitais e fora da região sudeste. Ah, e aí a gente começou a perceber, né, isso assim, as pessoas queriam ao mesmo tempo buscar essas capacitações, essas formações, mas era muito difícil, eles tinham que viajar, perder dias de atendimento. E naquela época não existia muito o conceito de um curso digital, por exemplo, ainda era pré-pandemia, É, né? eu ia dizer, Não tinha isso. 2018 a gente vivia no presencial, né? No offline, digamos assim. Total. Precisava alguma coisa engrenar, mas era visto com descrédito, inclusive, né? Não é É. presencial, não é bom, né? Eu lembro que na época até reunião online, assim, às vezes eu fazia uma ou outra, mas aquela coisa não era uma reunião mesmo, né? Era só um, né? Você não tava podendo se deslocar ali, aí você fazia meio que para, né, endereçar o assunto, mas as coisas sérias a gente ia pessoalmente, né? E era engraçado que, assim, o conceito, naquela época, pra gente ele não tava óbvio que ele tava aprovado. E aí o que que a gente fez, né? Eu e meu sócio, a gente tinha uma relação muito boa com vários professores referências de grandes instituições. A gente falou, olha, vamos fazer um curso acessível, porque o fisioterapeuta é um profissional que tem, né, um salário normalmente baixo, a média salarial é de R$ 2.000. Vamos fazer um curso que tem um valor acessível, né, em termos de financeiro mesmo, de preço, mas vamos tentar entregar muito valor, assim, vamos colocar as principais referências para falar do assunto. Só que a gente não sabia se ia vender ou não, porque, de novo, ainda mais na físio, que tem uma coisa muito, né, de mão na massa, de prática. A gente falou assim, ó, eu e você, a gente grava os primeiros, eu e meu sócio, aí se virar a venda, a gente tenta o resto, né? E assim, poxa, a gente meio que foi na escura ali, né? Tentamos fazer, virou bem. E aí a gente começou a empresa ali com o lançamento de um produto digital no pré-pandemia, assim. E aí as coisas foram acontecendo, tanto que a minha ideia na época não era que esse projeto tomasse muito corpo, assim, era para ser, é um curso que a gente vai vender, mas eu não pensava que eu ia viver disso, né? Ou Aham. construir empresa em torno disso. Ah, e aí as coisas foram acontecendo, então foi muito parecido com a clínica, sabe? Eu acho que foi, com o tempo eu fui entendendo que eu precisava para, né, o que me trouxe até certo ponto não ia me levar para o próximo, eu precisava me capacitar como gestor para conseguir, enfim, né, estruturar a empresa para que ela continuasse se desenvolvendo. Mas foi muito meio que eu fui fazendo, e eu vejo que vários colegas é assim, né? Eles não têm a base de gestão, a base de marketing ou de empreendedorismo,
mas eles são executores, eles vão fazendo, vai dando certo, e isso leva eles até um ponto, né? Que normalmente eles percebem o quão importante é ali para chegar nos próximos, aí sim começar a trazer pessoas do mercado, conhecimentos, capacitar, e comigo foi também foi dessa forma. Não, muito legal. E hoje vocês, tu falou ali, poxa, tem o portal e aí tem a Tato, né? Como foi identificar assim uma dor dentro do que vocês faziam para criar essa spin-off e pensar assim, não, vamos criar um segundo negócio, porque cuidar de um negócio já dá trabalho, né? Daí vamos lá, vamos criar mais um num mercado um pouco distinto, oferecendo uma solução diferente. O primeiro muito focado na educação, né? O segundo já Sim. focado em atender dores aí que o mercado de saúde está precisando. Como é que foi identificar isso e, na sequência, tirar do papel, colocar em prática? Olha, a gente foi, eu acho que pego até meio desprevenido no começo ali da pandemia, né? Porque as coisas simplesmente, as barreiras para se estudar online caíram de repente. As pessoas, principalmente, né, outros profissionais autônomos estavam em casa e olharam aquele momento como, poxa, eu vou pelo menos aproveitar para me capacitar. E eu lembro que, assim, de um projeto pequeno que estava começando a ter tração, assim, acho que nosso primeiro ano, sei lá, nosso faturamento foi de 190 mil, foi um negócio pequeno ali, né? A gente cresceu absurdamente nos outros anos. Eu lembro que a gente fez um congresso online, assim que começou a pandemia, a gente teve 20 mil inscritos no congresso. Assim, foi o primeiro congresso da Físio online do Brasil e foi o maior até hoje. Então a gente acabou meio que pegando essa onda sem querer e as coisas foram acontecendo. E aí o que aconteceu foi que essa operação de ensino se consolidou muito rápido e cresceu muito rápido. E começaram a surgir algumas oportunidades que a gente começou a ver. Então, por exemplo, apesar da telereabilitação, da telefisioterapia ser algo comprovado cientificamente há algum tempo já, a gente já tem evidência de uma qualidade boa há algum tempo. No Brasil, a gente não podia, né, atuar por via de tele. Então, a gente, por esse crescimento rápido ali da parte de ensino, foi contratado por um sistema COFITO-CREFITO, né, que é os conselhos regionais e o federal de físio, para eles, para a gente fazer treinamentos ali, né, para os fisioterapeutas e ajudarem os fisioterapeutas a conseguir atender por meio de tele. E a gente também fez um mega treinamento, a gente teve 14 mil inscritos, assim. A gente falou, poxa, se existe essa dor tão grande, né, e a gente já tinha na época ali uns 6, 7 mil alunos na plataforma, será que eu não consigo eu mesmo endereçar esse problema? E a gente começou a pensar, na verdade, não era tanto uma ideia de spin-off, mas a ideia foi, será que a gente não consegue meio que expandir nossa entrega, nosso valor, para ao invés da gente abordar indiretamente a qualidade do atendimento, a gente olhar como ensino, ou para o ensino como um meio para a gente poder, né, colocar esses profissionais para atender ali, esses alunos para atender por nós. E a gente começou uma tese de marketplace que tinha o ensino como entrada dos profissionais, né, e a Tato era a interface de atendimento. Então, assim, foi uma coisa meio natural na época, né? Que hoje, olhando para trás, óbvio, né? Olhando e vendo que as coisas deram certo, isso enviesa retrospectivamente minha decisão. Mas olhando para como foi ter dois negócios, eu não sei se eu tomaria a mesma decisão hoje, né? Mas foi uma coisa, assim, uma oportunidade que surgiu muito por essa inflexão do momento ali da pandemia, que fez tanto a onda que a gente surfou do ensino, né, digital, quanto também essa abertura para terapias digitais na área da fisioterapia também acontecer. Sim. Não, isso é. Não é engraçado, engraçado não é a palavra, assim, mas o quanto que a gente conseguiu abrir o mercado, assim, a partir de 2020, né? Assim, quantas coisas que já faziam sentido, mas não eram reguladas, né? Então, assim, não eram permitidas. Então, pô, já fazia sentido. Pô, eu tô em São Paulo, eu preciso só ir lá renovar minha receita. Às vezes a gente vê aqui no interior, às vezes as pessoas vão até a capital porque tem que renovar a receita, porque tu não podia fazer um atendimento de telemedicina ali do posto de saúde, às vezes da tua casa com o médico. E a fisioterapia é a mesma coisa, né? Poxa, tu vai sair para ir lá fazer uma série de exercícios que não tá necessitando de um equipamento específico, né? Vai ter momentos que sim, eu preciso ir lá, vou precisar de alguma coisa mais robusta, mas sei lá, a própria linha de estudo que vocês têm, né, da reabilitação através do exercício que a gente poderia fazer em casa e abriu. E como tu percebeu, assim, essa mudança, assim, como tu vê nos profissionais hoje da área da saúde essa nova realidade, nesse portal assim que se abriu para novas oportunidades e o pessoal está conseguindo enxergar o valor disso, assim, tu consegue perceber já que a galera
virou a chave para esse tipo de assunto ou ainda tá nos desbravadores, assim, nos early adopters que gostam de testar coisas novas e aí acabam surfando, assim, quando dá certo, né? Acabam surfando uma onda boa no início, assim. Como é que tu tem visto? Olha, Rafa, foi até interessante porque, como a gente tem um vínculo muito grande com professores e pesquisadores, assim, quase todas as ações que a gente sempre fez por esse braço de ensino tinham alguma pesquisa por trás. Esse treinamento em telereabilitação que a gente fez, né, pelo Conselho de Físio, ele foi aberto, foi gratuito, mas por trás dele tinha uma pesquisa de implementação para verificar realmente o quanto que um treinamento e uma capacitação poderia ajudar os profissionais a começar a atender e se manter atendendo por meio da tele. E o que que a gente viu de interessante, assim, que eu acho que foi muito parecido com o que ocorreu na medicina. Teve uma adoção maciça de tele por profissionais da fisioterapia, principalmente da musculoesquelética, né? Profissionais do âmbito da reabilitação ali mesmo, né, ambulatorial. Só que por necessidade, porque o que a gente percebeu foi que na medida que os consultórios foram abrindo novamente, as clínicas foram abrindo, as coisas foram normalizando, poucas pessoas se mantiveram atendendo via tele. E essa é um pouco da realidade que a gente vê hoje, assim. Tem alguns profissionais que já viram essa possibilidade, então na Tato a gente percebe isso, assim. Todos os fisioterapeutas que atendem na Tato, eles são egressos do nosso braço educacional. E o que a gente percebe é que, assim, tem muitos fisioterapeutas de cidades do interior, cidades pequenas, que eles, assim, para eles vale muito mais a pena atender só online do que lidar com a demanda regional que eles têm. Então, assim, tem fisioterapeuta hoje que vive só, por exemplo, da operação da Tato. E eles estão muito bem com isso, assim, porque a Tato deu meio que uma perspectiva, né, de atender sem barreira ali geográfica para eles. Então, eu vejo que a gente voltou um pouco para os early adopters agora, sabe? Então, tem algumas pessoas que fizeram algum modelo adaptado, então eles fazem, por exemplo, uma teletriagem ou avaliam presencialmente, depois quem não pode vir, eles mantêm na tele para não perder o cliente. Mas os serviços, na sua maioria, voltaram a ser totalmente presenciais, né? Um profissional ou outro mantém uma rotina de atender hora presencial, hora híbrido, e alguns, que eu acho que são realmente os early adopters que gostaram do modelo e ficaram totalmente na tele. Mas com certeza regrediu do que foi ali no ápice da pandemia. Sim, porque a gente até brincava, né? Ah, o novo normal, não sei o quê, nunca mais faremos as coisas como sempre fazíamos, né? E talvez no início a gente não sabia quanto tempo ia demorar, né? Quanto tempo viria uma Exato. vacina, quanto tempo o vírus enfraqueceria também, para ele não ser mais tão, né, forte, assim, a ponto de matar milhares, milhões de pessoas. E aí a gente falava assim, pô, será que a gente vai num show de novo? Será que a gente vai ir na clínica de novo? E aí tu vê agora as bandas fazendo, claro, nada a ver com o nosso assunto aqui, mas, cara, shows e shows, turnês e centenas de milhares de pessoas, e tá todo mundo igual, do ladinho, encostado, porque, né, tinha aquela sensação de, cara, nunca mais vamos poder ficar num ambiente lotado de pessoas, porque vai acontecer. E no final, né, graças a Deus, né, tudo voltou ao normal, mas a gente consegue tirar alguns hábitos diferentes, prescrições digitais, telemedicina, a telereabilitação. Então, essas coisas Algumas assim. coisas ficaram, né? Eu vejo pela educação, assim, por exemplo, eu não sei como que é aí, Rafa, mas aqui em São Paulo, É, eu lembro que pré-pandemia existia um comportamento, assim, a gente, por exemplo, eu vou sair, eu ia num bairro específico, a gente ia para Vila Madalena. Uhum, E aí, na pandemia, o comportamento das pessoas ficou muito mais bairrista, assim, então dificilmente hoje, por exemplo, eu vou sair, se eu for sair para comer, alguma coisa assim, eu vou sair do meu bairro. aham, E no ensino eu percebi uma tendência, por exemplo, de manter o comportamento. Então, enquanto na parte de atendimento, eu vi que a maior parte dos profissionais voltou para um modelo mais confortável, e eu vejo que é mais até pelos profissionais, assim, porque os pacientes, a maior parte deles gosta, né? Gosta de não precisar se deslocar, se ele puder fazer uma rotina de atendimento lá, eles preferem. Mas no ensino eu vi um movimento oposto, assim. Então, a abertura que aconteceu para se estudar, por exemplo, online, não regrediu, muito pelo contrário. Se acompanha os números, por exemplo, né, de como é que está a graduação, inclusive, no geral, e como é que está esse movimento de pós-graduações, a gente está tendo um aumento da velocidade de adoção do EAD, né, em várias áreas, inclusive nessa parte de pós, por exemplo, como uma ferramenta ali que as pessoas estão buscando mais mesmo, assim, né, independente de a gente concordar ou não, por exemplo, com graduação e tal, independente da opinião, o que a gente vê é aham. que tem uma adoção crescente ali, né, acontecendo. É isso aí. Até porque no passado,
talvez o EAD porque o bom, né? As aulas boas eram as presenciais, era onde estavam os melhores professores, onde é que tinha tudo. E aí, na prática, no EAD era aquele que assim, faz para se formar, digamos assim, né? É, E é. agora tu vê a qualidade dos professores da PUC aqui no Rio Grande do Sul. Poxa, trouxe uns caras muito bons para dar essas aulas. Então, assim, é a oportunidade que tu tem de pô, escutar as melhores fontes possíveis, que no presencial tu não conseguiria, seja pelo preço, seja pela capacidade de alunos que teria aquela turma, né? Por mais que tu tivesse dinheiro, tipo, outras pessoas também teriam, e aí tu não ia conseguir fazer uma turma de 1.000 pessoas, ia ter lá, restringir lá 100 pessoas. E hoje a gente consegue atender muito mais coisas. E a gente vê isso na medicina também, em partes, quando a gente vê um teleatendimento com. A gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, cara, que era um médico, cara, Estados Unidos, grandes capitais, então a gente consegue também fazer algumas conexões aqui que no passado eram bem difíceis, assim, da gente conseguir fazer. Mas maravilha. E o que que tu percebe, assim, que a gente brincou, né? 2025 tá batendo na porta, né? Então, assim, muitas inovações acontecendo. A gente está desenvolvendo um reporte agora para falar um pouco das coisas novas que estão surgindo, pegar as visões dos founders para conversar sobre isso. E até fica o convite, nós vamos deixar depois na descrição ali o link para as pessoas poderem acompanhar. Mas o que que tu tem visto assim de coisas que realmente têm o potencial de impactar a área da saúde? É independente da área da Tato, independente do portal, assim, mas o que que tu tem visto? Porque imagino que tu deva ler bastante, tu é um estudioso, né? Tu vem dessa área. Quais tecnologias tu acredita assim que vão ter um impacto para que a gente aumente acesso, para que a gente aumente qualidade de tratamento? Tu tem visto alguma coisa assim que tenha te chamado a atenção? Olha, eu tenho visto algumas, acho que para não cair no clichê de falar, né, IA e outras coisas, eu vou falar um pouco da minha área que eu acho que é interessante. Minha área de especialização envolve quadros musculoesqueléticos, em especial dor crônica musculoesquelética, né? Que é uma doença crônica não transmissível, enfim. Sim, Cara, onerosa, é a doença mais incapacitante do Brasil, por exemplo. A dor de coluna lombar é uma delas, é a mais incapacitante do Brasil. E aí o que que a gente vê, assim? Tem vários fatores relacionados à prevalência estar aumentando e as pessoas não conseguiram um tratamento de qualidade. Então, uma delas, por exemplo, tem a ver com acesso a profissionais. Eu acho que a saúde digital realmente veio para inovar nesse aspecto, né? A gente, na operação da Tato, pega ali clientes, nosso cliente principal são operadores de saúde, e a gente vê que a gente hoje consegue endereçar praças que a operadora não tinha uma rede credenciada de físio. Então, eu consigo, por exemplo, dar acesso a um tratamento de qualidade com profissionais que estão embasados cientificamente, treinados no que tem de melhor ali para oferecer de cuidado para esses pacientes. Só que essa pessoa está em qualquer lugar do país, né? Ela sim, pode acessar esse tratamento. Então, acho que a saúde digital, com certeza, né, para essa e outras condições crônicas, é uma via. Mas, assim, o brasileiro, o latino, mas o brasileiro em especial, ele tem um problema, não um problema, né, mas um aspecto comportamental que eu vejo está mudando. Quando você pega, por exemplo, um ensaio clínico randomizado de fisioterapia lá fora, é assim, a pessoa na Europa, ela vai para uma consulta, ela recebe um plano de cuidado e ela faz aquilo sozinha por 2 semanas e ela depois volta para a consulta para revisar o plano de cuidado. O tratamento lá fora é muito baseado em automanejo. sim, Isso nos Estados Unidos e na Europa. E na Austrália também a gente vê isso, né? As pessoas têm essa coisa muito do self-service, inclusive de assumir o protagonismo do cuidado. E o brasileiro não tem isso. Então, por exemplo, uma das adaptações que a gente fez quando a gente validou o conceito da Tato aqui foi entender que, na verdade, os pacientes precisavam de uma consulta síncrona. Eles tinham sim, muita dificuldade de, por exemplo, pegar uma ferramenta sozinhos e fazer o tratamento. Mas a gente tem visto isso mudar um pouco, assim, sabe? As pessoas têm, por N fatores, aceitado mais tratamentos assíncronos que vão para o automanejo. E aí eu vejo isso, assim, por exemplo, na nossa área, a gente está agora evoluindo para esse lado também. Poxa, você consegue dar uma ferramenta ali com, né, um plano de cuidado individualizado para a pessoa fazer totalmente sozinha, sem um profissional ali do lado, né? Um profissional, obviamente, cuidando do plano geral dela, mas ela podendo acessar ali um plano de exercícios que é sugerido, por exemplo, né, por um algoritmo de sugestão, que acompanha ela ali ao longo do processo e ela está engajada fazendo aquilo, mesmo sem um profissional. Isso eu acho que é um dos motivos de acesso também, um destravador de acesso, né? Porque na medida que você começa a conseguir ofertar
mudança de comportamento, né, com um pouco o apoio mínimo ali do profissional, ou até estratificando o risco, né? Então, para aquelas pessoas de baixo risco de evoluir mal, você consegue dar um cuidado mais assíncrono, mas para aquelas pessoas que precisam de mais atenção, você consegue alocar mais recurso, de profissional mesmo. Então, eu vejo que essa possibilidade tem aberto algumas oportunidades, assim. Então, por exemplo, a gente consegue ofertar um cuidado super de qualidade por um custo hoje muito mais baixo do que um tratamento com um profissional. E a IA, obviamente, tem bastante a contribuir com isso, né? Então, eu vejo que, no geral, assim, como quase todas as doenças crônicas não transmissíveis têm em comum a ideia de que você precisa mudar estilo de vida. Essa pessoa precisa como se fosse de um coach pessoal, né? E ela precisa acessar tratamentos de qualidade, mas ela também precisa assumir o protagonismo. Eu vejo que talvez a gente veja ao longo dos próximos anos, assim, pela mistura do desenvolvimento de IA e a generativa, né, com agentes de IA, e isso tudo disponibilizados ali, de uma forma acessível, que a pessoa consiga usar, né, até do ponto de vista cultural faça sentido para ela. Eu percebo que isso realmente pode mudar o cuidado, assim, por começar a viabilizar economicamente coisas que antes eram inviáveis, né? Então, hoje eu dar um tratamento de físio para 1.000 pessoas, funciona, gera redução de custo, gera. Mas se eu conseguir, por exemplo, identificar aquelas que precisam de mais cuidado e nas que precisam de menos, eu conseguir trazer algo mais assíncrono, eu consigo oferecer o mesmo valor, a mesma redução de custo para o tomador de decisão e para a fonte pagadora, só que por um custo que é a metade daquele que eu teria se eu estivesse atendendo todo mundo o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho observado que eu acho que a gente vai começar a ver, assim, já está acontecendo, mas eu acho que a gente vai começar a ver mais, principalmente no Brasil, por essa mudança cultural que está acontecendo das pessoas. Eu acho que isso é legal, um ponto que tu tocou, assim, que conforme tu foi falando, eu fui escutando. Ah, tu tem uma parte de tecnologias novas que estão surgindo, né? Então, assim, é inegável, assim, a quantidade de novas soluções. Assim, tecnologias que não existiam e que, ao existir, começam a dar possibilidade para os empreendedores criar coisas, né? Então, assim, chips que processam melhor, sensores que tu consegue botar em wearables para pegar alguma coisa, sei lá, coisas que simplesmente não existiam. Então, tu não conseguia pensar uma solução e usar aquilo. E isso eu acho muito bacana, assim, eu acho que é uma variável importante dessa jogada. Mas tem esse outro lado que tu falou, que é a mudança de comportamento que a gente está percebendo, seja por gerações novas que estão chegando, seja por uma facilidade que gerações mais antigas estão tendo ao manejar tecnologias. Então, eu nunca imaginava, que o meu pai usar um computador, e ele não vai usar um computador. Então, assim, não adianta tentar forçar ele a usar o computador. Mas o celular ele usa. Então, assim, o que tu não conseguia fazer dentro do computador, agora tu consegue fazer a partir do celular e seja mandar vídeo, seja fazer coisas que fiquem mais simples. Então, a usabilidade das coisas, eu acho que as pessoas começaram a olhar assim, como fica. Beleza, eu não posso excluir essa pessoa, porque ela não. Sim, Eu preciso construir alguma coisa que faça sentido que ela consiga usar. Então, isso a gente tem percebido. E eu me coloco no relato que tu estava falando, tipo assim, eu queria ir na fisioterapia, ficar parado lá e assim, me cure, né? Tipo assim, faça o que tem que fazer. E hoje eu sou um daqueles caras que não, preciso ir na fisioterapia. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer para não precisar ir? Porque eu vou ter que sair do trabalho, eu vou ter que estacionar, vou ter que chegar lá, vou gastar um tempo, depois vou voltar. Então, assim, posso fazer alguma coisa em casa? Aí vai lá, faz um exercício, faz um alongamento, que comprovadamente, né, que nem tu falou, tem muita eficácia, né, quando a gente fala, comparado com ir lá, fazer uma analgesia, porque tá. Bota lá o choquinho, né, que a gente tá acostumado sim. e às vezes fazendo um alongamento, fazendo um exercício ali de fortalecimento, pode ser mais interessante. Mas muito bom, acho que a gente tem que ficar muito atento com isso, a gente tem uma população que está envelhecendo. Quando a gente fala assim, em 2050, tantos por cento da população vai ter 60 anos ou mais. Eu vou ter 60 anos ou mais em 2050. Então, assim, a gente estão falando de mim, né? Tipo assim, é de mim que eles estão falando. Então, é importante que a gente fique atento ao que está acontecendo e não dizer assim, não, isso é coisa lá dos velhinhos. Não, não, vai ser tu que vai estar vivendo aquilo ali. E aí, poxa, completamente conectado via tecnologia, então essas novas soluções vão fazer muito mais sentido, acredito eu, né? Seja para tratamento, seja para acesso, seja para tirar dúvidas. Isso tudo com esse monte de coisas que estão chegando agora que a gente nem sabe onde vão parar. E quando a gente fala numa população mais velha, a gente está falando de mais crônicos, né?
mais dor, Sim. mais, né? Então, assim, a gente fica sentado muito tempo, a gente está na frente do computador, a gente não está se exercitando tanto quanto deveria. Então, na grande maioria das pessoas, então, tu vai ter que conseguir provocar uma mudança de hábito que é super difícil, né? Que a gente já tá lá o tempo todo, viveu desse jeito e agora tu tem que fazer a troca. Então, trazer essas autoridades, trazer pessoas, né? Poxa, tô fazendo ali, mesmo que seja síncrono. É o Rafael que tá fazendo o meu tratamento, não é qualquer profissional, um cara super habilitado. E aí, se tu tiver que fazer 10 atendimentos por dia, pum, fechou, 10 pessoas. Se tu puder atender isso de forma digital, olhando os prontuários, já ia te ajudando. Poxa, tu vai atender 100 pessoas por dia. E aí são 100 pessoas impactadas por um baita profissional que tá ali na vanguarda ali de tudo de bom que tá acontecendo, né? Então, assim, eu olho com bons olhos essa mudança de comportamento que tá acontecendo, assim, essas novas gerações que estão chegando, mais digitalizadas e tal, com os seus vieses também, né? Vai ter coisas que não vai funcionar tão bem, a gente também não tá dizendo que tudo vai ser uma maravilha. Mas aí, Rafa, só para entrar um pouco nessa questão também de como é. A gente falou um pouco de como surgiu, né, a Tato e como surgiu o portal. Como tem sido administrar isso, né? Então, assim, vocês agora têm vários funcionários, vocês têm conexões, tem que ter uma máquina de vendas lá fazendo follow. Tu falou, poxa, na minha academia, né, na época de faculdade, a gente não aprende gestão e mesmo eu que sou formado em administração, não dá para dizer que tu sai formado para abrir uma empresa. Tu vai aprender no decorrer do caminho muitas coisas. Eu queria ouvir de ti assim, cara, o que que tu aprendeu nesses últimos anos empreendendo assim, que pode ser um hack aí para pessoas que estão nos escutando, assim, nos assistindo, no que diz respeito ó, cuida com isso. Muitas pessoas dão muita atenção para isso aqui, mas é isso aqui que importa. Queria te ouvir um pouco, sim, pegar um pouco desse teu aprendizado também para a gente poder compartilhar com o pessoal que está na nossa audiência. Pô, Rafa, eu acho que tiveram alguns aprendizados aí ao longo desse tempo que eu tive, assim, eu escutei uma entrevista do seu Danny Video outro dia que ele fala, né? Pergunta lá, não sei se você viu, ele faria de novo? Ele falou que não. Que é um pouco disso. Eu acho que no começo, o que faz a pessoa começar ali o projeto, normalmente é uma mistura de um monte de coisa. É vontade de fazer, é vontade de mudar de vida, é vontade de fazer a diferença, mas acho que tem muita também, por assim dizer, imaturidade ali no processo, né? Ignorância mesmo, você não conhece, você não sabe o que você vai passar. E aí eu fui aprendendo algumas coisas ao longo do caminho, assim, que eu fui tendo para mim. Então, poxa, nossas duas operações funcionam totalmente online, né? Então, a gente tem hoje 80 pessoas trabalhando aqui o tempo todo na empresa, que trabalham 100% home office. E aí, o que eu fui aprender, na verdade, foi um pouco disso, assim, a primeira coisa que a gente aprendeu lá atrás foi que, poxa, uma operação 100% online, ela precisa de um foco muito grande realmente em alinhamento e cultura, porque a gente começou a trazer pessoas para nos ajudar, mas a gente percebeu que cada um estava remando para um lado, era muito difícil fazer as pessoas olharem para os mesmos objetivos e, né, se ajudarem em prol. No começo era fácil, porque eram os fundadores com uma ou outra pessoa, então a rede de conexões era pequena, mas quando a empresa começou a crescer, começou a ter time, é muito difícil você evitar essa coisa de virar né, silos ali isolados. E aí, eu no começo não entendia muito bem que esse era um papel meu, mas fui entendendo ao longo do tempo, né, como diretor executivo, mas assim, eu diria que é, ter essa clareza do que a gente quer fazer e da onde, e o que, como, né, como a gente quer fazer, o que a gente está disposto, mas principalmente o que a gente não está disposto, é muito importante, assim, porque quando você está começando, ainda mais pela maturidade, você tá, às vezes, você acertou uma jugular ali, às vezes. Só que vão aparecer dores adjacentes na sua cara. Os clientes vão falar sobre outras coisas e o teu raciocínio inicial vai ser, poxa, mas isso aqui que eu faço também pode ajudar aquilo lá, né? A gente fica meio megalomaníaco, assim. Então, eu comecei a perceber que, poxa, ter essa clareza de, poxa, onde a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer mesmo, né? O que que eu quero produzir com a empresa, o que que eu gostaria que ela gerasse de efeito e deixasse, tanto para as pessoas que trabalham ali na empresa quanto para os clientes, para mim talvez seja o alicerce mais importante, assim, porque no começo essa clareza meio que era diferente, por exemplo, para cada fundador. A gente tinha uma noção geral, mas a gente não discutia tão abertamente, não tinha tanto foco, e a gente talvez se colocou muito mais em risco do que precisaria, demorou mais para chegar nos lugares que a gente poderia ter chegado mais rápido se tivesse foco. Então, eu acho que essa foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim, eu fui ficando obcecado
por ter uma clareza de perspectiva e foco. E aí, junto com isso, eu fui ficando obcecado por um pouco dessa ideia de construir a empresa e cultura, sabe? Então, comecei a perceber que se eu não tivesse um alinhamento muito transparente com todo mundo que trabalha na empresa, eu não poderia dar autonomia, que é uma das coisas que, se você trabalha numa empresa remota, se você não der, não vai dar certo. É, Porque a outra opção não funciona, né? A microgestão não funciona, principalmente no remoto assíncrono. Então, eu percebi isso, assim, não basta a gente ter clareza, a gente tem que comunicar isso de uma forma muito clara também para o time. Porque vai chegar uma hora que os fundadores não vão ter mais contato com todo mundo, assim, aí você vai depender de alguém que trabalha com o fundador para passar essa cultura para passar a frente. mensagem, né? E se você não fizer isso de forma deliberada, é isso, vai acontecer, vai surgir uma cultura, ela vai nascer. É, né, os artefatos estão lá e vai acontecer. Só que você, putz, se você não controlar isso, pode ir para um caminho que joga contra, na verdade, a empresa. E isso foi me ajudando, na verdade, né, essa ideia da clareza, de saber onde a gente quer chegar, foi me ajudando a entender o que não fazia sentido, foi me ajudando a conseguir fazer mais pessoas trabalharem junto em prol da mesma coisa ali, do mesmo objetivo. E eu acho que assim, depois eu fui começando a entender uma ideia de que, poxa, se a gente quer realmente fazer a diferença, não tem muito uma linha de chegada ou um ganhar o jogo, sabe? É um jogo eterno, né? E a gente vai se adaptando a esse jogo na medida que as coisas vão acontecendo. Então, já aconteceram várias vezes a gente ou pivotar, ou mudar o modelo de negócio, ou entender que agora uma nova frente podia ser mais valorosa do que outra frente. E é um pouco do clichê, né? Que é não se apegue à solução e ao problema, mas acho que tem um ponto até além disso para mim, que é entender que, poxa, no mundo dinâmico, onde as coisas mudam muito rápido, né? Você pode até ter a solução maravilhosa e tá olhando para o problema, mas às vezes até o problema muda. Então, se você não ficar se reinventando e olhando para a empresa, né, como uma, na verdade, uma necessidade de você constantemente estar construindo ela e adaptando ela para endereçar o problema ou os problemas, é, eu vejo que, poxa, a chance de acabar ficando para trás ou de novo falhando no processo é muito grande. Então, assim, hoje o que eu vejo, essas coisas foram me ajudando, inclusive, a entender que, poxa, né, a gente não tem que também nessa jornada ficar se comparando, comparar palco de ninguém com o nosso bastidor, ou linha de chegada de ninguém com a nossa linha de partida. Você está fazendo uma trajetória insana, muitas vezes, irracional, que você não entraria se você tivesse, né, deliberado muito bem sobre isso, assim, fundar uma empresa, ainda mais uma startup, onde você tem uma incerteza muito grande até sobre o conceito do que você está oferecendo envolve um certo nível de racionalidade já. E aí eu comecei a perceber isso, assim, se você não tiver essas clarezas para você, isso começa a ir pro teu pessoal, assim, sabe? Começa a virar uma jornada que, poxa, você vai enfrentar um monte de pedra, um monte de desafio, mas é muito fácil você começar a tomar isso como ameaça a você mesmo, assim, porque você tá com tudo em jogo, né? Você vive daquilo, você se endivida, você entra de cabeça. E eu fui percebendo que foi isso, assim, desenvolver essa transparência, essa clareza, ter o meu time todo alinhado com isso, formar uma cultura de empresa e realmente tentar ir adaptando a empresa na medida que as coisas vão acontecendo foi fazendo a empresa ficar mais resiliente, assim, até o ponto de hoje, hoje eu não me sinto um funcionário da empresa, por exemplo, né? Hoje eu sinto que, poxa, a empresa é uma entidade que de fato existe e entrega valor, mesmo que eu, como founder, por exemplo, tenha que dar um passo para o lado, né? Eu tenha que focar em outras coisas, ou esteja no momento que eu não tenha como ficar ali, né, no meu modo founder, fazendo as coisas acontecerem, assim. Porque, poxa, né, esse vale da morte das startups aí, eu acho que quase um vale da morte dos founders junto, né? É. Quem teve um problema de saúde mental durante esse processo, né? Então, enfim, foram aprendizados que eu fui tendo que foi tornando a coisa mais leve, mas também foi me levando para isso, assim, poxa, eu não sou um administrador. Eu sou, mas assim, eu entendo a parte financeira, mas eu contratei alguém mais inteligente do que eu para olhar para isso. Eu entendo a tecnologia hoje, mas eu contratei um CTO que entende muito mais do que eu para olhar para isso. Então, eu fui trazendo pessoas que entendiam mais do que eu para essas partes que antes eu tinha que fazer tudo. E eu fui entendendo que, na verdade, meu grande papel era conseguir manter todo mundo coordenado e alinhado em prol da visão que eu e meus sócios tivemos lá atrás, assim, né? É, E quanto mais a gente cresce, mais a gente vai atingindo esses marcos, mais eu percebo que cai para mim exatamente esse papel, sabe? É, isso aí. O que a gente mais
que a gente mais escuta, assim, de trajetórias bem-sucedidas, é isso, assim, cara, o meu papel aqui é garantir que todo mundo esteja remando na mesma direção, porque que nem tu falou, poxa, a partir do momento que tu começa a ter um gerente, ou seja, que as pessoas que estão no time não se reportam mais para os founders, se reportam a um gerente, cara, tu pode ter escolhido um baita gerente, sabe? Um gerente de produto, um CTO, não sei o quê. Mas ele pode não ser tão bom assim. E aí, até tu perceber, não vai ser assim. Cara, foi uma contratação, foi difícil, foi construída com bastante tempo. Então, até tu perceber, isso às vezes é meio ano a um ano. E aí, quando vê, tu tem É, um silo da tua organização que tá no microgerenciamento. Por quê? Porque o cara quer lá relatório de tudo que é feito, aí tá gastando 30, 40% do tempo escrevendo o que tá fazendo para prestar contas do que gastando tempo, energia para aquilo que ele foi contratado para recriar coisas novas, né? Então é muito comum perceber isso quando a empresa começa a ficar grande, seja por, às vezes, insegurança, né? Tipo assim, eu quero ter certeza que tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, do que olhando lá o resultado final. Às vezes a gente não sabe, se a pessoa está com muito trabalho ou pouco trabalho, então a forma, quando tu pede bastante relatório, é a forma que tu garante de, eu tenho que dar mais serviço para essa pessoa, eu tenho que dar menos serviço, porque está online, eu não estou vendo o que ele está fazendo. Então, até o conceito do que é uma boa entrega para aquela função, eu acho que precisa ser muito discutida quando a gente está sim. falando em metodologias, né, que trabalham de forma remota, assim. Acho muito legal essa parte de cultura, concordo contigo 100%. E trazer as pessoas, né? Assim, ah, às vezes a gente pensa, poxa, por que que aquela startup cresceu tanto, conseguiu se desenvolver tanto? É porque, cara, tinha alguém certo para aquela função. Às vezes tu não tem o dinheiro para pagar ela, tu tem que vender o teu sonho junto, né? Então, assim, ó, é assim, tu vai ganhar uma parte da empresa e outra parte em dinheiro. Não consigo te pagar o que o mercado está te pagando, mas vamos construir uma coisa muito maior do que isso. Então, a gente percebe, assim, algumas startups que deram muito certo, conseguiram fazer isso. Diferente daquelas mega rodadas de investimento, que tu vai no mercado, tu quer quanto? Eu quero 50 mil. Tá, pega 50 mil, vem trabalhar para mim. Tu quer quanto? Aí quando vê, tá tirando um gerente da Ambev, o PO da Unilever, não sei o que e tal, porque, nossa, imagina se eles fazem isso nas grandes empresas. Só que daí o que acontece? Eles vêm pra tua startup e eles querem aquele funding para poder fazer as mesmas coisas. Pô, lá no Unilever eu podia contratar uma pesquisa de mercado de 300 mil reais. Por que que aqui eu não posso? Amigo, aqui tu Sim. vai sentar, tu vai escutar, tu vai ler os NPS. Não, não, mas então me contrata dois analistas para fazer isso, para me ajudar. Não, 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 é tu. É para isso que tu. Não, daí gera aqueles choques de cultura do cara não ter entendido direito o que ele estava fazendo ali, né? E a gente percebe, poxa, quando a startup tá lá avaliada em muitos, cara, bilhão já, e ele tá com mega faturamento, às vezes o próprio founder sai, né? Para trazer um CEO que consegue lidar com toda essa estrutura Exato. administrativa e que vai ter um baita conhecimento de financeiro, que vai preparar lá para IPO e tal, tá tudo certo. Mas até esse momento acontecer, esse alinhamento, assim, dos founders com seus gerentes, dos gerentes com a sua linha, cara, é fundamental para qualquer iniciativa possa dar certo, né? Mas muito, muito bom, assim, acho legal de escutar. Eu me lembro, o Rafa, eu tava com um evento com ele, e daí nós falando, então, cara, eu vou pagar todo mundo. E no final nós vamos ver se vai sobrar alguma coisa pra gente. Eu me lembro de te falando num case lá que a gente se encontrou lá em São Paulo. E aí, às Sim. vezes, é isso, né? O início é disso, assim, a gente tem que garantir a operação, tem que colocar as coisas pra funcionar, não dá pra atrasar o dev lá, não dá pra atrasar o salário desse cara. Às vezes a gente vai sangrar um pouco nesse início acreditando, né, que aquela visão que a gente está tendo vai dar certo, que o produto vai funcionar. E ao mesmo tempo, talvez aqui já se encaminhando para o final, assim, como saber, Rafa, o momento de, cara, deu, né? Tipo assim, a gente comentava um pouco antes aqui da gente começar a gravação que, poxa, vocês têm critérios muito específicos que estão alinhados, né, entre sócios, inclusive, do que o negócio tem que performar para que ele continue, né, para que ele possa continuar exigindo a atenção de vocês. Como é que é essa construção? Você não precisa trazer os pormenores, né? Mas assim, em que ponto vocês chegaram nessa maturidade para poder fazer isso? Porque muitas vezes diz, não, isso aqui é minha vida, eu nunca vou, né, parar de fazer isso aqui, mas na prática a gente precisa ser um pouco mais racional, né? Aquela irracionalidade, talvez, do início, de tirar o negócio do papel, tem que ser absorvida por uma racionalidade de dizer até onde vale a pena ir, né? De não se colocar em risco, né? Pessoal, às vezes, de morrer afundado junto com aquilo. Como é que
balancear isso de saber o quanto o negócio continua e vale a pena continuar, ou quando, poxa, acho que isso aqui não teve tanto sucesso, não vai andar tanto, acho melhor a gente encaminhar para um encerramento, assim. Como tu vê essa, essa variação de processo? Olha, bom, você sabe da história, né, da empresa, mas a gente sempre teve uma questão ali que foi o fato da gente ter meio como se fossem duas operações, né? Isso fez a gente ser uma startup atípica, em todos os sentidos, né? Inclusive necessidade de capital, a gente usou e subsidiou muito a operação da Tato quando ela estava em validação com o dinheiro do nosso braço de ensino. Mas isso fez a gente ficar sempre num custo meio de oportunidade, né? Eu sempre brinquei e falei, poxa, se eu tivesse só com a Tato, no timing que ela tava, eu tivesse aportado, putz, eu estaria sempre soltando rojão ali, em vários momentos que a gente teve de validação, mas que as coisas estavam acontecendo. Só como ela, na verdade, eu tinha um custo de oportunidade ali, né? Ela tirava recurso de uma outra operação validada que estava em scale-up já, e que poderia crescer muito mais, às vezes colocando até essa operação em risco. Eu Sim. sempre fiquei com esse custo de oportunidade na cabeça, assim, até que ponto vale eu persegui uma ideia que eu acredito muito, que está dando certo a validação, né? Então, no ciclo de vida de uma startup está caminhando tudo certinho, Sim. mas que, poxa, eu vou ter anos de incerteza, talvez, para cumprir algo que a minha outra operação no ano que vem já poderia atingir, em termos de crescimento, em termos de faturamento. E aí é difícil pra caramba, assim, porque quando você tá no olho do furacão, é difícil, né? Você fica com aquela coisa tem dois vieses muito fortes, né? O custo do capital investido, tanto de dinheiro quanto do capital de tempo e energia. Você fica com aquilo na cabeça, né? Poxa, mas já fiz tanto, então, né? Não vale a pena agora eu parar. Sim. Quanto também a ideia de que você acaba se apegando também ao que está acontecendo, né? E aí eu lembro que teve uma época que eu até li um livro da, acho que é Anna Druckmann, que ela é uma autora daquele livro Thinking in Bets, Pensando em Apostas, né? Ela é uma neuropsicóloga que virou jogador de pôquer profissional. E aí ela tem alguns livros que viraram best-sellers, e ela tem um que chama Quit, que é Aham. um sobre, assim, como desistir, Sim. com base numa tomada de decisão acertada, né? E ela fala algumas coisas legais, assim, que a primeira delas é, olha, se a tua tarefa com a empresa é treinar um macaco para fazer malabarismo em cima de um pedestal e você não está conseguindo treinar o macaco, treinar o macaco é a tarefa que define se vai dar certo ou não, você pode construir quantos pedestais você quiser e Hum. não vai dar certo daqui 2 anos. Então, assim, o primeiro critério é esse, assim. Se você tiver clareza do que você precisa atingir com a empresa e a parte difícil você não está conseguindo atingir, talvez seja um indicador que você tem que parar. Né? Porque você Ó. pode fazer várias validações ali, eu posso construir um zilhão de pedestais, mas se eu não conseguir treinar o bendito do macaco, eu não vou conseguir fazer a tarefa acontecer ou, né, a empresa parar de pé. Um outro ponto que é legal, assim, é você ter esses critérios estabelecidos antes de você chegar na situação da tomada de decisão, que é muito parecido com você ter, por exemplo, acordo de sócios na empresa, né? Quando você começa ali com seus founders, tá tudo bem, muitas vezes você tem uma relação muito boa, às vezes até de amizade, mas quando as coisas dão errado, se você não tem pré-definido as regras do jogo ali para definir alguma coisa, você pode ter muito atrito, né? E inclusive a empresa pode morrer, né? Porque a primeira regra é não morrer, inclusive se os sócios brigam ali, é um dos motivos pelos quais as empresas não dão certo. Então a gente começou a desenvolver esses critérios a priori, assim, olha, se a gente em X tempo, que é um tempo que a gente estabeleceu ali meio que de runaway, mesmo tendo o capital da outra unidade de negócio. Se em X tempo a gente não conseguir validar isso e aquilo, a gente mata a operação. E aí a gente tinha esses critérios anotados ali, quando chegava no X tempo, a gente, né, se não atingisse aqueles critérios, a não ser que mudasse a situação drasticamente, Sim, sim. o contexto e tal, eram critérios que a gente tinha sempre na cabeça, né, para, putz, critérios de morte mesmo, para coisa acontecer. Então, assim, hoje eu diria que tem um pouco disso, né? Eu entrei com meus sócios com a pele em jogo logo de cara, assim, na hora que a gente fundou a empresa, ela começou a conseguir sustentar, ou ela teve, cara, como sustentar os sócios, os meus 3 sócios entraram de cabeça na operação e passaram a viver totalmente da operação, eu e meus sócios, então eu sempre tive ali na frente, mas é isso, assim, você vai pivotar várias vezes, faz parte do processo, mas quando você começa a entender que, olha, o conceito, putz, não parece estar se provando, ou que eu teria que conseguir fazer uma coisa, né, ou treinar o macaco e eu não estou conseguindo treinar o macaco. Começam a ser indicadores, talvez, que vale a pena você parar, né? Eu acho que é importante ter esses indicadores meio que pré-definidos, assim,
para que não seja aquela coisa sempre de ser uma decisão super emocional e super difícil de se tomar, né? É Uhum. uma coisa que tem que ser mais racional ali para você conseguir sair de fato. Com certeza. Legal. Cara, eu sempre passa mais rápido do que a gente imagina. A ideia do nosso podcast é ser um pouco mais curtinho. A gente sabe que tem aqueles podcasts de 2, 3 horas, assim, que às vezes dá tempo, né, para poder aprofundar um pouco mais. Infelizmente, ali a gente está batendo o tempo, a gente vai ter que se despedir. Acho que uma mensagem final, assim, para quem está empreendendo na área da saúde, né, motivacional até final de ano, né, ano começando. A gente Mensagem de falou aqui um esperança pouco. e paz, né? Um pouco de como tirar os negócios do papel, como analisar, sim, fazer um mix disso aí para a gente poder se despedir por aqui. Olha, eu acho que para todos, né, apesar de parecer uma fala meio às vezes negativa, é, poxa, eu acho que a gente, se o desafio é grande é porque existem problemas gigantescos, né? E a gente precisa de pessoas que sejam executores e que queiram botar lá o barquinho na água e queiram fazer a diferença. E Uhum. eu acho que o caminho vai ser árduo pra caramba, não tem jeito de novo. Se fosse fácil, a gente não seria remunerado ou bem remunerado no final do processo, né? Se Sim. fosse uma coisa simples, o problema não fosse grande. Mas eu acho que o ponto principal pra mim foi uma coisa que eu fui aprendendo é um pouco disso, assim. A gente tem que entender que, poxa, a gente tem muita coisa para se comparar nesse meio de inovação, né? O meio de inovação criou, para mim, até como se fosse um grande palco ali que aplaude, né, se mostrar, os cheques, as grandes conquistas. Mas, assim, poxa, eu aprendi a não ficar me comparando com as startups sexys, a não ficar me comparando com as startups que conseguiram mais recursos, porque no final das contas, muitas delas morreram no caminho e eu tô aqui ainda, Isso né? aí. Então, eu acho que é importante ter clareza disso, assim, do porquê que você faz. Às vezes o motivo que te fez começar não vai ser o que vai continuar fazendo você ir, mas o ponto principal é não se compare, assim. Não compara o teu palco, o palco de ninguém com o teu bastidor e nem a linha de chegada de ninguém com a tua linha de partida. Foca em produzir valor e construir ali algo que tenha valor, né? Que se você conseguir realmente chegar em alguma coisa nesse sentido, as coisas vão acontecendo. É isso aí. Acredito. Acredito muito nisso também. E várias coisas eu acho que deveriam. Teria, existem algumas cortinas que deveriam cair, assim, para as pessoas realmente poder ver o outro lado, né? Às vezes a empresa foi lá, recebeu milhões, quebrou, ninguém ficou. Só lembra das matérias do jornal de quando recebeu, mas quando quebrou, ninguém vai lá e faz uma matéria sobre Ninguém fala. por que Exato. quebrou, quais foram os erros e tal. Então, acho que isso serviria talvez de mais base para novos empreendedores, né? Não cometer os mesmos erros do que às vezes só os cheques maravilhosos e as rodadas e os números de cliente, que na prática às vezes não são tão verdadeiros assim. Rafa, cara, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi muito legal esse episódio. A gente conseguiu bater em vários pontos aí que a gente já queria conversar há bastante tempo. Para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência. A gente está querendo fazer essas conversas justamente para poder discutir assuntos que às vezes a gente não consegue falar tão abertamente assim em outros locais. Mas é isso. Continue nos acompanhe, siga a gente nas redes sociais. Lá a gente bota uns cortes também do que a gente está fazendo por aqui e conta para vocês não só a história da Tato, mas de tantas outras startups que estão fazendo trabalhos muito legais dentro do mercado da saúde e que realmente estão ajudando as pessoas no final das contas a ter uma vida melhor e poder tá vivendo mais e com mais qualidade. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Rafa, valeu, um abração. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.